Olá, meu amigo, minha amiga. Quando alguém se interessa pelos assuntos do direito penal, não só no Brasil, mas também em outras partes do mundo, muitas vezes se depara com um grande paradoxo. É só colocar uma lupa sobre o perfil de alguns criminosos, algumas organizações criminosas, que vai ver que mesmo as criaturas mais violentas, mais vis, sempre guardam um espaço na sua estrutura, né, de comportamento que tem algum tipo de ética, tem um tipo de princípio, um tipo de moral. Só para exemplificar, todos nós no Brasil sabemos que quando alguém é condenado pela prática de um crime de natureza sexual e vai para uma penitenciária, ele acaba tendo que ser segregado do resto da população carcerária, porque é quase certo que ele sofrerá todo tipo de agruras, todo tipo de violências dentro desse sistema, porque o comportamento desse criminoso não é tolerado pelo conjunto dos outros criminosos também. Isso acontece também em outras culturas. Cada cultura tem um conjunto ali de valores, né, que são absolutamente inegociáveis, mesmo o cidadão tendo uma inclinação muito grande para práticas de crimes dos mais violentos. Isso vale para muitos tipos de criminosos, menos para políticos brasileiros de grupos extremistas de direita, porque esses não têm princípios alguns. Esses negociam até mesmo a própria mãe. E quando a gente vê a figura do ex-presidente da República, o legado que ele deixou, a intoxicação que ele deixou, o que ele ajudou, né, a fazer eclodir no nosso país, a gente vê que existem criminosos que precisam ser combatidos o tempo todo porque eles não dão descanso. Eles só darão descanso quando finalmente forem para a cadeia. E é por isso que a gente tem que falar neles muitas das vezes, porque embora nós estejamos no Brasil diante de um novo governo, tentando fazer com que a civilização volte a inspirar o nosso país, infelizmente a gente está tendo que lidar ainda com alguns criminosos que têm uma cara de pau tão grande que chega a deixar a gente absolutamente irritado, né? Bom, eu vou conversar com vocês sobre essas questões, sobre as últimas movimentações que estão se dando no Brasil, mas antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que está chegando agora no nosso portal a se inscrever. Você que é muito bem-vindo, conheça também os nossos outros vídeos, se você gostar, compartilhe, deixe seu joinha. É muito importante fazer sempre essa chamada, tá, gente? Você que acompanha sempre os nossos encontros, às vezes fala assim, já vem o José falar dessa chamada, mas é muito importante, porque todos os dias chegam pessoas novas e elas acabam se inscrevendo justamente porque a gente os convida para entrarem na nossa casa, tá bom? E você que já está aqui com a gente, não esqueça de dar o seu joinha, mandar os seus comentários, se puder participe dos nossos chats, que eu sempre abro entre 5 horas e 5 e meia, exceto nesse período que eu tirei agora umas 2 semanas de férias, que eu vou fazer uma série de incursões também culturais, que eu sempre tive vontade, enfim, e irei compartilhar com vocês algumas dessas experiências na medida do possível. Então, vamos seguir em frente, porque tem muita coisa acontecendo, né? Gente, eu comecei aqui a minha fala com vocês mencionando o tamanho da cara de pau de alguns políticos, né? Nós estamos agora diante de algumas movimentações que querem a instauração de uma CPMI no Congresso Nacional, né? Juntando ali deputados e senadores. Essa CPMI, em tese, né, o que ela está dizendo, que a motivação dela, e quando a gente vê o perfil dos deputados que estão querendo a sua instauração, é muito complicado. Mas a motivação seria apurar o que aconteceu de fato no dia 8 de janeiro. Mas isso é a fachada, porque no fundo mesmo eles querem transformar o parlamento brasileiro naquele jagunçismo, né, parlamentar que a gente viu nas últimas sessões. Muita gritaria, muita algazarra, e aí a gente tem que ficar de olho aí nas redes também de televisão, as a cabo principalmente, para saber se eles vão dar palco para essa gente, porque eles não estão querendo fazer absolutamente nada de produtivo, de producente. Eles querem reproduzir no parlamento as palhaçadas e as mentiras e os crimes que eles cometem pelas redes sociais. Então, o que a gente está vendo hoje? É uma parcela muito grande inspirada ali no jaguncismo bolsonarista, que é criar essa CPMI. Eles podem cair do cavalo, como eu já comentei aqui com vocês algumas vezes, né? Porque eles atiram muitas vezes naquilo que eles estão vendo e acabam acertando em outras coisas que não estão vendo, e essas coisas que eles não estão vendo são eles próprios, né? Porque o paradoxo hoje é o seguinte, é como se nós tivéssemos em algum local do Brasil um conjunto de criminosos, milicianos, traficantes, organizações criminosas de vários níveis,
que estivesse ali fomentando a prática de crimes numa grande região e, de repente, para implementar uma situação de terror numa cidade, mandasse todas as pessoas conectadas com essas agremiações criminosas para que as pessoas fossem para as ruas, fizessem badernas, matassem pessoas, destruíssem prédios, fizessem uma série de crimes, né? Uma vez a polícia chegando e prendendo uma série de pessoas, agora esses traficantes, esses milicianos estariam pressionando as autoridades para apurar por que as autoridades não mataram as pessoas, por que não prenderam instantaneamente as pessoas, por que não eliminaram essas pessoas de uma hora para outra. Isso, gente, tem um nome, isso se chama calhordice, vigarice da maior espécie, né? Eu estou vendo aqui o Twitter de alguns parlamentares que continuam a fazer do parlamento esse tipo de espaço, né, de prolongamento das suas redes sociais. Vamos pegar aqui o Nicolas Ferreira. Disse ele no tweet: acontecendo agora a reunião com senadores, deputados e presidente do Senado sobre instauração da CPMI. Estão querendo adiar na marra. Pois bem, aí ele fez essa publicação. A gente pega aqui a publicação do Flávio Bolsonaro. Parlamentares assinam requerimento para manutenção da sessão do Congresso desta terça-feira. Além de deliberação de matérias, deputados e senadores pedem a leitura do requerimento de criação da CPMI do dia 8 de janeiro. Vamos para cima. Gente, não é uma calhordice, não é um cinismo muito grande? Todo mundo sabe que as pessoas que foram lá para o 8 de janeiro só fizeram isso porque foram estimuladas pelo Bolsonaro, pelo bolsonarismo, pelos deputados bolsonaristas, pelos youtubers bolsonaristas a fazerem aquilo que eles fizeram. E eles estão em cana hoje justamente por isso. Mas, enfim, eles querem agora responsabilizar as autoridades que não prenderam, não mataram, não eliminaram as pessoas que eles indicaram, eles insuflaram para a prática dos crimes. Agora, esses que estão presos e que vão para a cadeia, alguns que ainda não foram e os que já estão lá dentro já vão ser condenados, né? Eles não são reconhecidos pelos criminosos que insuflaram esses outros a praticarem esses crimes. Bom, vamos falar do Flávio daqui um pouquinho, porque tem mais Bolsonaros aqui querendo colocar mais fogaréu nesse tipo de acontecimento. O Dudu Bananinha, que hoje eu comentei com vocês, eu não sabia que ele é um especializado, né, em lingerie, ele é um cara que acompanha muito lingerie. Esse pessoal é muito contraditório, como eu disse para vocês, né? Eles dizem que defendem a família, mas eles sabotam as famílias, defendem a pátria, mas fazem um discurso que uma prática que é contrária à pátria, ou à defesa da pátria. Falam da moral, falam da ética, mas eles praticam atos antiéticos. Quando eles falam alguma coisa relacionada à homossexualidade das pessoas, né, ou à orientação sexual, colocando muitas tintas aí, como eles estivessem muita distância, olha, a gente tem que ficar de olho aberto com essa gente, porque eles estão aí, às vezes, escondendo alguma situação que eles não querem revelar, né? Que não é pecado, não é nada de extraordinário contra um ser humano, né? Mas no caso deles, em se tratando no caso específico deles, é uma contradição que, no mínimo, tem que ser ressaltada, né? Essa alma escondida que eles têm. Pois bem, e aí a gente está vendo aqui o Flávio Bolsonaro, aqui o Dudu Bananinha, que líderes estão reunidos nesse momento no gabinete do senador Flávio Bolsonaro e praticamente todos da oposição, Câmara e Senado, assinamos requerimento para que ocorra a sessão do Congresso e, consequentemente, a instalação da CPMI. Então, os donos da boca de fumo, os donos da milícia que insuflaram as pessoas próximas a praticarem crimes, agora querem responsabilizar as autoridades, né, por não terem feito aquilo que eles acham que deveria ter sido feito contra as pessoas que eles insuflaram. É uma coisa absolutamente absurda. E outras contradições também nesse mundo ético e moral, né? Estou vendo aqui a matéria, acho que dá para mostrar para vocês, porque eu estou aqui nas nossas férias, né? E às vezes tem um improvisozinho aqui. Então o laptop aqui tem essa matéria aqui. Flávio Bolsonaro pede que justiça afaste presidente da Apex. Segundo o senador, fim da obrigatoriedade de inglês fluente para o cargo tem o vil propósito de beneficiar Jorge Viana. Olha só a família Bolsonaro preocupado, né, com cargos comissionados, né, com ética em cargos comissionados, tem que falar o inglês fluente, né? Será que é o mesmo inglês que o Dudu Bananinha fala
e que ele achava que ele gabaritava a ser embaixador do Brasil nos Estados Unidos, essa gente parece que tem memória muito curta, né? Só que no caso do Flávio Bolsonaro, a situação está ficando muito incômoda depois que o papai perdeu o cargo e agora o papai está às voltas com a perda da sua elegibilidade e também com a perda da sua liberdade, sem falar em alguns caraminguás que ele vai ter que desembolsar também para pagar uma série de indenizações e devoluções para o erário. Matéria aqui da Juliana Dalpiva, acho que dá para mostrar para vocês aqui. O MP obtém vitória do MP do Rio de Janeiro e STF analisará recurso sobre foro de Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro, a fila vai começar a andar de novo, hein? Vamos ficar ligado aí. Porque uma coisa é ter um pai na presidência da República, o senhor Augusto Aras na PGR e a senhora Lindora de contrapeso ali. Outra coisa é não ter ninguém e ter a verdade agora pipocando por todos os cantos, né? Então, gente, essa é uma parte que a gente não vai poder descuidar. Eu gostaria de estar falando especificamente só das questões relacionadas ao governo Lula, que nós vamos falar muitas vezes aqui no nosso portal e nesse momento está sendo objeto de muitas análises mundo afora. Se o comportamento do presidente atual ele é bom para o Brasil, se não é bom para o Brasil, com a influência que tem, se ele vai ser sabotado, se ele não vai ser sabotado, enfim. Tem muita coisa para a gente discutir ao longo das próximas semanas aí, porque teremos novidades em relação a isso. Bom, mas eu não poderia deixar de falar com vocês sobre uma situação que é uma contradição também do maior banditismo jurídico do mundo, né? A notícia é essa aqui. Todo mundo já viu, né? Acho que a notícia já pipocou por todos os lados. Mas eu não vi ninguém comentando o que eu quero comentar com vocês. A matéria diz: PGR pede que Moro seja condenado à prisão por dizer que Gilmar Mendes vende habeas corpus. E aí a senhora Lindora Araújo está propondo uma ação criminal contra o ex-ministro Sérgio Moro. E aí, gente, não é defesa que eu quero fazer aqui do Sérgio Moro, né? Enfim, ele tem lá uma série de passagens muito ruins na história do nosso país. Mas vamos analisar esse caso aqui com os mesmos pesos, né? A senhora Lindora Araújo, ela não viu o crime do Bolsonaro no homicídio, no genocídio de 700 mil vidas aqui no nosso país. Ela nunca viu nenhum tipo de crime nas falas criminosas do Bolsonaro contra a soberania nacional, contra a saúde pública, contra pessoas, contra personagens, contra líderes. Absolutamente nada. Passou incólume. E agora, numa situação que eu achei patética, um vídeo de 8 segundos que o Moro fala um troço ali, que não é elogiável, né? Mas isso ganhar agora uma representação criminal da senhora Lindora, que passou 4 anos dormindo em berço esplêndido ali, também do mesmo modo que o senhor Augusto Aras. Gente, isso é uma coisa absolutamente contraditória, uma situação inaceitável, comportamentalmente falando, institucionalmente falando. A mesma subprocuradora da República, que não viu crime nenhum de Bolsonaro, está pegando uma fala num contexto ali de 8 segundos para criminalizar um senador da República, por mais que você não concorde com ele, por mais que ele tenha uma série de pecados, mas ele foi eleito pelo povo do Paraná. Então, está se querendo tirar um mandato dele por conta de uma palhaçada dessa? Me desculpem, gente. Olha só, a gente tem que combater as pessoas no nível correto, né? No nível da decência, no nível da ética, no nível da lógica, da civilidade. Esse tipo de comportamento da Procuradoria-Geral da República é um comportamento infame. Ou se tem um comportamento que obedeça parâmetros para todos os criminosos, ou simplesmente não se faça nada mesmo. Fique ali com uma inútil paisagem até que se mude o governo do nosso país e, mudando o governo do nosso país, sejam colocados na Procuradoria-Geral da República pessoas que tenham a decência mínima de agirem conforme a Constituição do nosso país manda, né? Bom, eu não podia deixar de falar disso. E para terminar aqui, mais um desses bolsonaristas, né, está sendo remetido para o Brasil. O fortão aqui, espancador de mulheres. Enfim, é uma dessas criaturas que eu falei para vocês no começo do nosso encontro aqui. Thiago Brenan é preso nos Emirados Árabes Unidos. Riquinho vai ser mandado para o Brasil. Se for condenado por crimes de natureza sexual, vai ter que ser segregado do resto da população carcerária, porque senão nós já sabemos o que vai acontecer com essa criatura, né? Dentro dessa lógica
que mostra que até mesmo os criminosos mais vis têm lá a sua reserva moral, a sua reserva ética. Menos aqueles que são ligados ao mundo da direita no Brasil e que estão fazendo a maior patifaria que nós estamos vendo nesse momento no parlamento brasileiro, com a tentativa da instauração de uma CPMI para apurar os crimes que eles insuflaram. Bom, eu fico por aqui. Essa gente pode estar cometendo dando um grande tiro no pé. Vamos aguardar. Gente, eu fico por aqui mais uma vez. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau.